Fala aí galera, eu sou o professor Ivan, vim aqui hoje falar para vocês o que o rock and roll tem a ver com o seu aprendizado de inglês. Vamos descobrir? Bora lá! Por que eu falei de rock and roll aqui? Eu estava lendo uma matéria bem interessante hoje no G1 sobre o Kiko Loureiro. Se você não conhece, vamos uma palhinha aí mandar do que ele faz. Guitarrista, instrumentista, compositor muito famoso, ele é brasileiro, mas ele está em bandas como o Angra e o Megadeth. Então ele conseguiu conquistar o espaço dele dentro de bandas famosas. E aí o interessante foi descobrir que a maneira como ele fez isso aplica dentro do seu aprendizado de inglês. Se você está pensando assim, poxa, eu aprendo devagar ou eu não estou aprendendo, você tem aquela sensação ruim, cara, talvez o problema esteja na maneira como você estuda. E por isso que a gente vai falar um pouquinho de rotina de estudo, tendo como base algumas dicas que o Kiko Loureiro deu sobre música. Vamos aí, mandando na tela aí uma das coisas que o Kiko falou, ele falou que ele chegava da aula, dividia os dias dele com os assuntos da música que tinham que ser feitos e ele conseguia estudar mais as coisas. Aí assim ele sentia a melhora e foi aprimorando o aprendizado. Então acontece isso mesmo, se você tem disciplina, igual na escola, cada dia tem aquela matéria, as coisas que você tem que fazer, tudo facilita bastante. Então se você não tem uma rotina de aprendizado do inglês, vai complicar seu lado. Aí você pergunta, Ivan, mas aí, o que eu faço? Tá, no fim do vídeo a gente deixou umas dicas aí de como criar a rotina de estudo. Então vai assistindo aí que daqui a pouco você vai ver algumas dicas bem interessantes de como acertar a sua rotina, a sua agenda para melhorar o tempo que você gasta estudando inglês. Palavras sábias de Kiko Loureiro. Esse negócio de talento é superestimado e o trabalho duro é subestimado. Cara, muito bom isso que ele falou. Então, na realidade, é isso que acontece. Tem gente que fala que tanto para música ou para o idioma, a pessoa tem dom, tem facilidade. E aí, se você talvez não está aprendendo tão rápido, é fácil jogar a culpa nisso. Mas, na realidade, você tem que superestimar o seu trabalho duro. E se você talvez não faça isso, é porque talvez você não esteja trabalhando tão duro quanto acha que deveria. É a verdade, não minto. Mas é isso que acontece. Então a gente precisa ver, será que eu estou trabalhando duro nisso? Não tem essa questão de dom, entendeu? O idioma é uma coisa que todo mundo pode aprender. Outra desculpa que não dá para aceitar. Eu não tenho recurso, eu não tenho recursos que me ajudem a aprender inglês. Não dá para engolir essa. O Kiko Loureiro colocou lá no G1 que ele não tinha informação na época que ele aprendeu música, mas ele tinha vontade. E a gente dava um jeito de se organizar do jeito que achava que devia. Olha que interessante. Então, antigamente, na questão da música, o Kiko Loureiro comentou lá no G1 que eles não tinham internet, eles não tinham songbooks, eles não tinham videoaulas igual a gente tem acesso hoje. Hoje é muito mais fácil aprender, mas tinha vontade. Aí acaba gerando um problema, porque, igual no idioma, a gente tem tanto recurso hoje que a gente vê que às vezes falta vontade. Vai dizer que não é verdade. Certamente que sim. Então aqui chega aquele momento de reflexão que você vai pensar lá, puxa, será que eu tô com tanta vontade assim? Aí você mede isso com o tempo que você usa em outras coisas, o tempo que você gasta em mídia social, Facebook, WhatsApp, ou assistindo TV, e você vai ver o tempo que você gasta com inglês. Talvez isso deixe bem claro para você que você não quer tanto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí a culpa acaba caindo no professor, na metodologia, no livro ou em outras coisas. Mas será que o problema não é o desejo? Será que eu desejo tanto aprender? Se você aumenta a vontade, isso faz as coisas acontecerem. O Kiko Loureiro é um exemplo bem típico disso, foi o que ele comentou que aconteceu com ele na música. Por último, o que eu achei legal que ele comentou lá no G1, Kiko Loureiro, guitarrista famoso. Ele comentou aqui que o talento ele é superestimado, mas que o lance é sentar na cadeira e treinar. Mas também ele comentou que ao mesmo tempo não adianta tocar 10 horas de um instrumento sem uma técnica de estudo. Vamos aplicar isso aqui no inglês. Então realmente tem que sentar na cadeira e estudar. Isso aí, essa velha técnica, ela não cai de moda. Tem que estudar mesmo.
Só que, conforme foi falado ali, não adianta também estudar 10 horas sem uma técnica. Por isso que as escolas investem em metodologia, livros didáticos que vão facilitar o aprendizado, e a gente foca realmente muito nisso para saber como ajudar você que é aluno. Então, equilibrar as duas coisas. Tem que estudar mesmo, mas também existe uma técnica que pode facilitar, e isso é individualizado. Tanto é que, por exemplo, eu trabalho com programação neurolinguística, porque eu sei que eu preciso filtrar cada um dos meus alunos e em algum momento ajudar você de uma maneira diferente. Então, se você está numa escola aí, procura algo que vai trabalhar mais ou menos nessa linha, porque isso aí vai ajudar bastante no seu aprendizado. Para finalizar então o vídeo, vamos falar do que a gente comentou lá no início, como definir uma rotina de estudo. Vai aparecer aí na tela para você e você vai analisando o que dá para fazer. Então, assim, o que a gente pode estudar? Você tem que estudar o livro que você comprou, você pagou um valor provavelmente muito alto no livro, o livro de tarefa, e ele não é para ficar só lá de enfeite. Estuda o livro, faz uma revisão. Além disso, você pode estudar bastante usando filmes, seriados, vídeos da internet. Eu sempre recomendo o TED Talks, vai aparecer embaixo aí também. São palestras que você tem a legenda em português, em inglês, e esse processo gradativo da eliminação da legenda até que você consiga assistir usando só o áudio em inglês, ele vai acontecer, mas você tem que investir tempo nisso. Agora, com essa febre de aplicativos também, outra parada que está pegando muito são os apps. Então a gente tem o Duolingo, Memrise, English Academy, tem uma renca de coisas que dá para você baixar no seu celular. A grande maioria gratuitos, coisas boas que dá para você colocar no celular ou usar no próprio navegador aí do seu computador e ir fazendo uma manutenção do seu inglês. Esses aplicativos não fazem milagre, mas eles complementam o seu aprendizado. Compensa baixar se você ainda não fez ou se fazia e depois parou. Compensa investir um pouquinho em aplicativos. Na questão de filmes, então tem vários sites que você deve conhecer aí, o YouTube também tem alguma coisa, e a gente fala que o Netflix tem um bom custo-benefício. Tem um conteúdo muito grande que a gente nunca vai conseguir assistir tudo, mas se você tiver uma rotina, você sempre vai estar assistindo alguma coisa e isso vai complementar o seu inglês. Para ajudar, eu criei tipo uma agenda, uma tabelinha semanal para você ter noção de como que o investimento de tempo, de maneira sistemática, ele funciona. Então aí na sua tabelinha você tem no começo do seu dia o YouTube. Qual que é a ideia? Então todo dia coloca música. Deixa a música em inglês rolando aí enquanto você faz o café, toma banho e se arruma para ir para a escola ou para o trabalho. De alguma forma isso vai ajudar você, pode confiar que acontece mesmo. Depois você vai ver que eu coloquei o Duolingo, mas é só uma sugestão. É algum aplicativo que você vai fazer 5 minutinhos por dia e aqueles 5 minutinhos vai ser o suficiente para revisar um vocabulário ou alguma coisinha. Não dá para escapar da tarefa, então aí no timetable você tem o workbook. Então vai ter dias que não vai ter tarefa, de certo seu professor não vai passar. Eu, por exemplo, tem dia que eu sou um bom professor, eu não dou tarefa, mas geralmente tem sim, então tem que fazer. Não dá para escapar da tarefa. Lá um dia na semana, procura algo que seja legal, ao mesmo tempo cultural, educativo, em inglês também. Aí eu coloquei na agenda o TED, então você acessa o site, se familiariza com o conteúdo e veja algo que seja do seu interesse, também vai ajudar bastante. E aí, como inglês é mais legal se você se divertir com aquilo, se você conseguir aproveitar melhor o tempo, então sexta, sábado, domingo eu coloquei uma sugestão de você, se você tem o Netflix ou ainda não tem, adquirir, fazer uma experiência aí de 30 dias ou de alguma outra plataforma de filmes, e então você assistir pelo menos ali um episódio de um seriado ou parte de um filme na sexta, no sábado e no domingo. Mesmo você fazendo faculdade, tendo um monte de compromissos, dá para fazer isso aí. Eu coloquei embaixo um cálculo mais ou menos de quanto tempo isso aí dá. Se você fizer ali 25 minutos de YouTube, 25 de aplicativos, 30 minutos de tarefa na semana, 15 minutinhos de um videozinho do TED Talks, aí você gasta aí um pouquinho mais, né? Uns 180 minutos aí de Netflix, talvez assistindo 3 episódios por semana de um seriado que você gosta. E o seu curso, naturalmente, o seu curso também de inglês, ele vai durar provavelmente 120 minutos por semana. Tem cursos que duram mais, cursos que duram menos, depende do quanto você está investindo nisso. Bom, fazendo um cálculo grosso aí, parece bobeira, mas se você começa desse jeito, no fim das contas, você vai gastar 336 horas aproximadamente no seu inglês durante um ano. 336 horas é muita coisa,
mas precisa ser regrado. Vai ter semanas que você vai conseguir fazer um pouquinho além disso e semanas que você vai fazer um pouquinho menos. Bom, se você gostou das dicas, se inscreva aí. Aproveito para agradecer a galera que tem se inscrito aí no canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu joinha, pela sua inscrição. Compartilha com os amigos, a gente vai sempre ter conteúdo extra aqui no canal. Eu espero poder ajudar bastante gente. Thank you very much, bye bye and carry on.